continuar. Acho que nesse slide não. Isso aqui. Pronto, gente. Ficou clara essa questão de anabolismo, né? Que é quando a gente pega o simples para construir o complexo, tá? As moléculas simples vão participar da construção do organismo. Ficou claro, né, gente? E apoio. Pronto, beleza. Aí, e o outro, professor? O que seria o catabolismo? O catabolismo é o contrário. É quando a gente pega moléculas complexas e degrada ou decompõe, dá no mesmo, né? E realiza a decomposição em moléculas menores. Um exemplo muito claro. A gente come vários tipos de alimento, né? E aí vamos dizer que a gente vai comer agora um pão. O que é que tem no pão? Amido. O amido é uma estrutura muito grande, a gente não consegue absorver o amido. Então, para que eu absorva esse nutriente, eu preciso quebrá-lo, preciso degradá-lo, fazer com que ele entre em decomposição. E aí o amido é formado por várias glicoses, como vocês sabem. E aí eu preciso quebrar esse amido justamente em moléculas bem menores. Então, o que é que vai acontecer aí? Aí já vai acontecer, por exemplo, a ação das enzimas, né? Que vão fazer a degradação desse amido, vai transformar o amido em maltose, tá? Porém, ainda é muito grande, e aí vem outra enzima, que é a maltase, para decompor e transformar essa maltose em glicose, tá? Quando eu transformo um componente complexo, uma estrutura bem complexa em uma estrutura mais simples, aí o que é que está acontecendo? Está acontecendo o processo de catabolismo, tá? Então, a própria digestão dos alimentos, quando a gente come, é um tipo de catabolismo, tá certo? Porque a gente vai utilizar componentes complexos, a gente vai decompor esses componentes complexos em componentes mais simples, tá certo? Lógico, tudo isso vai acontecer com a ajuda das enzimas. Ô, professor, mas isso só acontece dessa forma? Por que o pessoal que treina diz que tem que comer se não vai catabolizar? Gente, pensem comigo. Você treina, né? Você faz atividade de musculação. Ou qualquer outro esporte que ele exija um rendimento maior, né? Ele exija mais do seu corpo, tá? E aí, o que é que está acontecendo? O seu corpo está trabalhando muito, ele está trabalhando muito rápido, tá? E quando você faz determinados tipos de esportes, vocês sabem que a nossa fibra muscular, por exemplo, ela sofre algumas pequenas lesões. Isso é bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim. Por que é bom? Porque a partir dessas microlesões é que a minha massa muscular ela vai se regenerar e vai ficar mais densa e maior. Anabolismo. Tá? Eu pego estruturas que eu me alimento, né? Nutrientes, substâncias, proteínas, para fazer essa reparação no tecido muscular, por exemplo, para ele ficar mais denso e maior. Só que se eu não comer, o que vai acontecer? Se eu não comer, se eu não me alimentar, veja, eu estou fazendo uma série de exercícios de alta intensidade. Eu corro, eu faço maratona, eu corro 10, 15, 20 quilômetros. Veja que são exercícios de alta intensidade. Mas se você não se alimentar, o que vai acontecer? O seu corpo ele vai começar a retirar estruturas do próprio corpo, né, para poder suprir a necessidade. Tá certo? Então, ao invés de você aumentar o seu corpo, por exemplo, a sua massa muscular, o que vai acontecer, ó, você vai começar a degradar ela. Por quê? Porque na massa muscular temos o que a gente chama de glicogênio, certo? O que é o glicogênio? O glicogênio é a fonte de carboidratos que vai servir como reserva, tá? Quando você está numa atividade física muito intensa, o seu corpo sente a necessidade de pegar aquele glicogênio e utilizar para suprir energia para você que você possa produzir energia, tá certo?
não é a via oxidativa de gordura, já é outra coisa, porque a gente está mexendo com muita intensidade, tá? Então, por exemplo, você faz um tipo de exercício como musculação e você não se alimenta, não vai adiantar de nada. O que vai adiantar é que você vai desconstruir a sua massa muscular, você vai retirar do seu músculo o estoque de glicogênio, tá? Você vai degradar esse glicogênio para poder, suprir a sua necessidade energética, para você poder conseguir realizar aqueles exercícios, certo? Mas aí, se você está retirando do seu músculo aquilo que permite com que ele trabalhe, então o que está acontecendo? Você está começando a degradar e está começando a catabolizar. Então, quando a galera fala assim, eu malhei, preciso ir para casa, eu preciso comer rápido para não catabolizar, é isso. Porque se você treina e quando você chega em casa você não se alimenta, você não faz o alimento pós-treino, então você vai utilizar o seu próprio músculo para poder produzir aquela energia que você gastou tanto. Tá certo? Então vejam só a importância de você se alimentar antes de realizar a atividade física e depois, tá? Então não só precisa comer antes, você tem que comer depois também, tá certo? Que é justamente para que esse processo catabólico ele não aconteça. Tá certo, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Não, não. Tranquilo, né? Pronto, vamos prosseguir. Alguém falou no coisa aqui, deixa eu ver. Diego, come para treinar e treina para comer. É basicamente isso, Diego. Comer para treinar, certo? E treinar para comer. Isso é o ciclo que acontece no nosso organismo. Por que isso? Porque a gente perde muita energia. E a gente não só perde energia no treino, não, Diego. A gente perde energia também no nosso dia a dia, né? Vocês já viram, por exemplo, em rótulos de alimentos e tudo mais, que tem lá calorias. O que são as calorias? A caloria é a unidade de medida que mede a quantidade de energia de um determinado alimento, tá? Então, basicamente, em média, não é regra para todo mundo, é em média. Para algumas pessoas pode ser mais, para outras pessoas pode ser menos. Então, em média, para uma pessoa ela deve consumir 2.000 calorias por dia, certo? Algumas precisam de mais, outras precisam de menos, tá certo? E essa caloria é justamente o quê? É justamente a quantidade de energia que você vai consumir. Por exemplo, quando eu fiz o meu cálculo metabólico, eu preciso de mais de 2.000 calorias por dia. Por quê? Porque, tá vendo? Eu sou gordo, mas o meu metabolismo é aceleradíssimo. Vocês acreditam? A minha taxa metabólica ela é acelerada. O que faz você, o que me faz ficar gordo é comer muita besteira, tá? É isso que me faz engordar. Mas, por exemplo, se eu mantenho no nível, né, as calorias consumidas diárias, eu automaticamente eu vou começar a entrar em forma sem nem precisar de treino. Veja que interessante. Tu quer falar alguma coisa, Jonas? Não, não queria não. Não? Veja que interessante. Então, veja, isso é um ciclo que sempre vai estar acontecendo. A gente precisa comer para produzir energia, tá? Então, quando o Diego brincou falando que a gente come para treinar e treina para comer, é justamente isso que acontece. E quanto mais a gente treina, mais há a necessidade de você comer. Veja que interessante, tá certo? Agora, lógico, para isso vai se entrar aí, no caso, as estratégias dos profissionais. Nesse caso, o nutricionista. Então, se você tem um tipo de treino muito intenso, você precisa comer muito, tá? Você precisa comer uma quantidade de alimento que vai suprir aquela necessidade de gasto, tá certo? Óbvio, isso é um objetivo. Isso se você for uma pessoa normal, que você está querendo, por exemplo, hipertrofiar, né? Você está querendo, por exemplo, se tornar um atleta. Isso que eu estou falando aqui, ele não vai funcionar para uma pessoa que é gorda, tá certo? Isso não vai funcionar. Isso vai funcionar, por exemplo, para uma pessoa magra. Então a pessoa tem que comer muito e
tem que treinar muito para a pessoa adquirir uma massa muscular boa, tá certo? Agora, tem que ter cuidado. Ah, meu professor disse que eu tinha que comer muito. Aí você vai lá, você treina e você come só um bicho. Não é assim. Você tem que saber o tipo de nutriente que você está comendo, o tipo de alimento, a forma de preparo e a quantidade. Quando eu digo comer muito, não é pegar uma bacia de batata doce com frango e comer, não. Porque do mesmo jeito que a batata doce é boa, ela pode ser ruim. Certo? Tudo vai da quantidade, tudo vai do equilíbrio. Agora, por que isso não se emprega a uma pessoa gorda? Porque a pessoa gorda ela já tem energia demais. Ela precisa perder. Ela está com muita gordura, então ela precisa perder essa gordura. Então, a pessoa gorda, ela tem que fazer o quê? Ela tem que treinar muito, certo? Principalmente exercícios que vão gastar mais energia, que são os exercícios aeróbicos, né? Porque o exercício aeróbico, que é o exercício que consome muito oxigênio, né? Tipo corrida, caminhada, funcional, esses tipos de exercício, eles fazem com que a gordura que você tem acumulada, elas entrem na via oxidativa e aí você consegue utilizar a gordura como processo de queima para produzir energia, tá? Diferente, por exemplo, de uma musculação, que é um exercício anaeróbio. É aquele exercício que você vai utilizar, por exemplo, apenas a glicose, o glicogênio, para produzir energia. O oxigênio não entra aí, tá? Aí, nesse caso, aí você tem que ter todo um balanço energético para você, ao invés de você estar queimando a gordura, você não está queimando o glicogênio muscular, tá certo? Aí tem que ter também esse balanço, tá? Mas aí voltando aqui, por que não se emprega esse tipo de processo para o gordo? Porque ele precisa perder, tá certo? Então, o gordo ele tem energia armazenada, então ele precisa perder mais isso, então ele precisa treinar muito e comer menos. Agora presta atenção, não é comer menos, você vai passar o dia com uma folha de alface. Não, você precisa consumir a quantidade de energia básica, certo? Por exemplo, como eu falei a vocês que a quantidade básica em média é de 2.000 calorias, tem pessoas que precisam mais, tem pessoas que precisam menos. No meu caso, eu preciso consumir perto de 3.000 calorias. Veja como meu metabolismo é acelerado. Porque tudo isso vai do nosso metabolismo, tá? Eu preciso consumir, em média, eu acho que umas 2.700 calorias por dia para estar no meu limite, certo? Só que é que tá. Para que eu emagreça, eu preciso perder energia. Como é que eu vou perder energia? Movimento. Me movimentando, treinando, fazendo caminhadas, não ficando parado, tá? Aí eu quero potencializar isso. Então eu vou começar, ok, aí eu posso pegar e comer um pouquinho menos, tá? Eu não vou diminuir muito a quantidade, mas eu posso potencializar isso comendo um pouquinho menos. Ao invés de eu comer 2.700 calorias, eu como 2.400. Aí eu vou potencializar o emagrecimento e vou emagrecer mais rápido. Veja que não é difícil emagrecer. Tudo está à base do déficit calórico. Tá certo, gente? Então, ficou explicada essa parte? E apoio. Ficou. Pronto. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer trazer alguma curiosidade? Não, né? Então, vou prosseguir. Vê só. A gente está falando sempre de metabolismo, energia, déficit calórico, tá? ATP. Mas o que realmente é esse ATP? O que é o ATP? Gente, o ATP, ele é o que a gente chama de moeda energética. Por que moeda, professor? Vê esse exemplo. Vê que é exemplo chulo, mas vocês vão entender perfeitamente. Se vocês saírem daqui do Brasil e forem para a Europa, eles vão aceitar o real? Se você for comprar alguma coisa? Não. Não. Eles vão aceitar o quê? O euro, porque é a moeda deles. Do mesmo jeito, nosso corpo trabalha, tá? Nós vamos ter ATP, nós vamos ter ADP, nós vamos ter ANP, nós vamos ter GTP. Veja, que são todas moléculas que armazenam energia. Só que o nosso corpo, ele só vai reconhecer o ATP para tal processo. Então, para que a gente possa produzir energia, para que a gente precise utilizar essa energia, a gente só vai retirar essa energia do ATP.
E essas outras moléculas, professor, ela vai servir de quê? Elas vão servir para ressintetizar o ATP, tá? Então, a única coisa que eu vou utilizar é o ATP, certo? Se eu não tiver ATP, eu não utilizo energia. E aí esse ADP, o ANP, o GTP, todas essas outras moléculas, elas vão participar do processo de ressíntese. Por quê? Do mesmo jeito que eu estou utilizando o ATP a todo momento, eu também tenho que produzir esse ATP, tá? E eu tenho que produzir de maneira rápida. Porque, veja, eu utilizo a glicose para a produção de ATP, eu utilizo proteínas, eu utilizo gordura. Só que esses processos eles são demorados. E eu preciso de processos mais rápidos para a produção desse ATP. E aí é quando a gente entra nos processos de ressíntese de ATP a partir de moléculas, de outros tipos de moléculas, como a ANP, ADP e o GTP. Certo? A gente vai ver tudo isso com calma. Tá certo? Então, o ATP em si é a principal. E o que é que significa ATP? É uma sigla adenosina de 3-fosfato ou trifosfato de adenosina, como queiram chamar. Certo? Então, ó, vamos entender um pouquinho aqui da bioquímica do ATP. Primeiramente, o ATP ele é um ácido nucleico. Tá certo? O que é um ácido nucleico mesmo? É quando a gente tem uma base nitrogenada, um açúcar e um grupamento fosfato, tá? O ATP aqui, ele tem essa estrutura, ó. E essa estrutura aqui é justamente a adenina. É essa mesmo, a adenina que está lá no nosso DNA. Lembra? Adenina, citosina, guanina. Pronto. Essa adenina, quando junta da ribose, forma a adenosina, tá? Então, a adenosina justamente é essa estrutura aqui, certo? Ficou uma coisa muito feia, deixa eu apagar isso. Vejam, a adenosina é quando eu junto a adenina com a ribose, tá certo? Agora, professor, mas se eu juntar a adenina, ribose e um grupamento fosfato, eu não vou ter ATP. Eu vou ter um nucleotídeo que vai formar RNA, certo? Você tá certo. Só que aqui eu não só tenho um grupamento fosfato. Cadê? Veja, aqui eu só tenho um grupamento fosfato. Eu tenho 3 grupamentos fosfatos. Então, ó, quando eu tenho adenina, ribose e 3 fosfatos, aí eu formo ATP, certo? Lembra bem disso. Trifosfato, porque são 3 fosfatos, certo? Dúvidas? Não. Né? Aí, no caso, o que seria um ADP? Quando eu tenho 2 fosfatos. E o que seria um AMP? Quando eu tenho apenas um fosfato. Ah, professor, então quer dizer que um nucleotídeo solto de uma molécula de RNA pode ser um AMP? Ele é um AMP. Agora, quando eu tenho vários AMP juntos, é quando eu vou começar a ter, por exemplo, a formação do RNA, que já é outro processo. Certo? Deixa eu ver aqui. Aí vejam, onde é que está... O ATP é a molécula de energia, beleza, mas onde é que está essa energia? Onde é que essa energia fica guardada no ATP? Gente, fica justamente aqui. Deixa eu voltar aqui no slide. Ó, é justamente aqui, ó. Certo? Quando eu preciso utilizar esse ATP, o que é que acontece? O que é que acontece, ó? Eu desprendo um fosfato desse da molécula, tá? E aí, quando eu desprendo um fosfato desse, eu vou formar ADP mais PI. O que é o PI? O PI é justamente esse fosfato que se desprendeu, que eu vou chamar ele de fosfato inorgânico, tá? Então, fosfato inorgânico é justamente esse PI aqui. Então, quando eu quebro essa ligação, aí é o que é que acontece? Eu tenho a liberação de energia, aí eu utilizo essa energia, tá certo? Ô, professor, aí no caso, a gente quebrou esse ATP, certo? A gente utilizou essa energia. E o que é que acontece depois com esse ADP e esse fosfato inorgânico? Aí eles vão entrar no processo onde a gente chama de
ressíntese de ATP, tá? Que a gente vai estudar lá mais para frente. Deu para entender? Eles não se É isso perdem. A gente que utiliza a energia, mas a gente pega eles de volta, a gente recicla e coloca eles para ressintetizar ATP, certo? certo, certo. Deixa eu apagar aqui e prosseguir. Então, ó, na célula é comum encontrar mol de ADP, que é o difosfato de adenosina, e fosfato livre. Então, o que ele quis dizer aqui, o mol quer dizer, mol, vocês vão ver isso o ano que vem. Ah, acho que esse ano ainda vê. Em química. O mol, cadê o lápis? Eita, que é ruim, viu? Ó, isso aqui, o mol, ó. Isso aqui significa concentração, tá? É uma concentração de uma determinada substância. A gente vê isso na química. Então, o que é que acontece? O que é que ele está dizendo aqui? Que na nossa célula, a gente vai encontrar normalmente uma certa concentração de difosfato de adenosina e fosfato livre. A gente tanto vai encontrar na nossa célula ATP, certo? Já pronto para a gente utilizar, como a gente também vai encontrar livremente ADP e fosfato inorgânico, tá certo? Porque com a medida que a gente vai utilizando o ATP para produzir energia, o ADP vai entrando na síntese, na ressíntese, tá certo? Então a gente precisa ter os dois, essas duas concentrações, tá? Isso sempre vai ser assim, vai ser sempre um ciclo, tá certo? Aí, ó, com a adição de energia, ambos se unem e formam um ATP, tá? Então, para que eu forme um ATP, eu preciso concentrar energia e ligar um fosfato no ADP. E para quando eu vou utilizar essa energia, é só quebrar que essa energia será liberada. Então, basicamente, a gente vai ter a seguinte estratégia. Deixa eu só ver, acho que tem no outro slide. Deixa eu ver aqui. Ó, dá para explicar por aqui. Basicamente, a gente vai ter o quê? Aqui eu tenho um ATP, ó. Aqui eu tenho um ATP. Quando eu quero utilizar essa energia, o que é que acontece? Eu quebro, né? Eu quebro esse ATP. Então a energia ela é liberada. A energia vai estar disponível para as células utilizarem para realizar o seu trabalho, tá bom? Aí, ó, quando eu quero produzir ATP agora através de ADP, ó, o ADP aqui, quando eu quero utilizar o ADP para ressintetizar ATP, o que é que acontece? A energia ela não vai ser liberada, ela vai ser o quê? Armazenada, certo? E essa energia vai vir de onde? Vai vir do sol ou dos alimentos, tá certo? Certo. Vamos prosseguir. Então, ó, esse é o ciclo de ADP e ATP. Isso sempre vai estar acontecendo. À medida que eu quebro ATP para utilizar energia, esse ADP ele volta a ser, ele vai ser reciclado para se ressintetizar em ATP. E aí a gente vai ver os processos, tá? Aqui eu já tinha falado a vocês, mas eu volto a ressaltar. Quais são os nutrientes com mais energia, com que tenham um maior valor energético? Vejam só, prestem atenção nisso aqui. Lipídios, que são as gorduras, eles vão me fornecer muito mais energia do que os carboidratos, que é em segundo lugar, e do que as proteínas. Então, primeiro, lipídio, ele é o mais energético. Segundo, carboidrato. Terceiro, proteína. Agora, cuidado para vocês não confundirem isso aqui. O que é que eu estou falando? Eu estou falando dos nutrientes que têm mais energia, eles têm um valor energético maior, tá certo? Eu estou falando disso. Eu não estou falando, por exemplo, qual é o que a gente vai utilizar primeiro, que aí já muda. No caso, é o alimento, o nutriente que tem o maior valor energético, lipídio. Depois carboidrato. Mas quando a gente vai utilizar esses nutrientes para a produção de energia, a gente utiliza primeiro quem? Primeiro o carboidrato, depois a gordura e por último a proteína. Então, cuidado para não confundir isso, tá, gente? Lipídio é mais energético, mas isso não quer dizer que a gente vai utilizar ele de forma imediata, tá? A primeira fonte energética que a gente utiliza é o carboidrato,
depois o lipídio, mesmo o lipídio sendo mais energético. Então, cuidado, são duas coisas totalmente diferentes. Então, vamos lá. Prosseguindo. Os seres vivos, eles podem obter energia dos alimentos a partir de vários processos, né? No caso dos seres vivos heterótrofos, como eu falei a vocês, eles precisam pegar esse alimento de algum lugar. Então, eles precisam do autótrofo, né? Eles precisam se alimentar a partir de outras coisas. Eles não conseguem produzir, tá? Então, vão se existir dois tipos de processos metabólicos, que é o processo aeróbio, tá? O processo aeróbio, ele vai ocorrer na presença de oxigênio. A gente utiliza o oxigênio para poder produzir o ATP. E que processo é esse? A respiração celular, certo? Já a fermentação, ela não utiliza o oxigênio. Então, aí eu digo que a fermentação, toda e qualquer fermentação, ela vai ser um processo anaeróbio, tá certo? Então, vamos ter organismos aeróbios. Quando eu falo que um organismo ele é aeróbio, é que ele utiliza o oxigênio para produzir energia. E quando eu falo que um organismo ele é anaeróbio, é que ele não utiliza o oxigênio. Ele fermenta, ele realiza fermentação, tá? Então, por exemplo, onde é que se existe... Deixa eu ver aqui, eu não quero falar disso agora, não. Vou passar logo para a fermentação. Onde é que se existe a fermentação? Por exemplo, em vários processos, pessoal. A gente vai ter fermentação na produção de vinho, a gente vai ter fermentação na produção de cerveja, bebidas alcoólicas no geral, na produção de álcool, etanol, tá certo? Acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, no álcool biodegradável, né? Que é aquele tipo de combustível que ele não é derivado do petróleo, tá certo? Então ele é derivado de quê? Justamente da decomposição do bagaço da cana. Veja que legal. Então, a fermentação de algumas bactérias fermentadoras realizam um processo de produção de etanol. Esse etanol ele é biodegradável, ele é ecologicamente correto e ele hoje em dia está sendo utilizado para como combustível, minimizando os efeitos, por exemplo, do etanol que não é biodegradável, né? do etanol derivado do petróleo, minimizando os efeitos do diesel e da gasolina também, tá certo? Então vejam como tem uma série de importâncias, né, esse processo de fermentação, não só para a produção de energia desses seres, mas como também para a utilização desses outros compostos, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então vamos lá. A fermentação, o que seria a fermentação? É uma decomposição parcial de moléculas de carboidratos, também pode ser moléculas de lipídios, proteínas, enfim. Então, a fermentação ela vai ser uma decomposição de compostos orgânicos para a obtenção de ATP, tá certo? Então, ó, na fermentação, a primeira etapa que a gente vai ter aí da fermentação é a glicólise. Glicólise. O que seria a glicólise? É a quebra da glicose. Lembra que eu falei a vocês que para produzir energia eu preciso quebrar justamente isso, eu preciso quebrar essas substâncias orgânicas. Então, a quebra da glicose chama-se de glicólise. E onde é que acontece essa glicólise, professor? Só acontece na fermentação também? Não. Gente, é assim. A gente utiliza glicose, tá? A glicose é o principal nutriente aí para a produção de energia. Aí a gente utiliza a primeira etapa de tudo. A gente precisa quebrar essa glicólise, essa glicose, tá? Aí então a gente vai ter glicólise tanto na fermentação quanto na respiração celular. Veja que legal, tá? A diferença aí é justamente a presença do oxigênio ou não. Se por um acaso houver presença de oxigênio, aí essa glicólise depois de quebrada, essa glicose ela vai participar da respiração. Se não houver a presença do oxigênio, essa glicose ela vai participar agora da fermentação, certo? Quem é que realiza a fermentação?
organismos anaeróbicos facultativos ou obrigatórios. O que é isso? Um organismo anaeróbio, como eu falei a vocês, ele é aquele organismo que ele não vai utilizar o oxigênio para a sua produção de energia. Então, os organismos anaeróbios obrigatórios é que, obrigatoriamente, a vida dele toda vai ser assim. Ele só vai realizar fermentação o resto da sua vida. Ele não pode ter contato com oxigênio, senão ele simplesmente morre. Tá? Mas o organismo fermentador anaeróbio facultativo é quando ele tem uma coisinha a mais. Ele pode realizar tanto respiração celular quanto fermentação. Veja que legal. Por exemplo, alguns fungos eles são facultativos. Eles utilizam a fermentação para a produção de energia, mas também podem utilizar a respiração celular, tá certo? Nós, seres humanos, nós realizamos fermentação. Vocês acreditam? Mas a gente não vai decompor como um fungo, por exemplo. A gente não vai fazer isso. Onde é que a gente realiza a fermentação? No músculo, tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar em lactato, acredito eu. Ácido lático. Quando a gente realiza, por exemplo, um exercício anaeróbio, aquilo é um tipo de fermentação. Que é quando a gente está utilizando a glicose, certo? Para produzir energia de forma mais rápida, tá? Então, uma musculação, por exemplo. Uma musculação é quando eu tenho uma grande intensidade de exercício, tá? Mas em um curto período de tempo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando a glicose para produzir energia, certo? Só que ali eu não tenho oxigênio, tá? Porque eu preciso daquele ATP mais rápido, tá certo? E aí ele entra nessa via, que é o que a gente chama de via lática, que é quando a partir dessa glicose, a gente produz ácido lático, tá certo? Aí tem toda uma questão que o acúmulo de ácido lático no músculo é o que faz o músculo ficar dolorido e tudo mais, pode levar a fadiga, enfim. Mas aí é uma outra aula, tá certo? Então, entendam que existem os organismos que são fermentadores anaeróbios obrigatórios e existe o facultativo, que vão realizar tanto um como o outro, certo? Dúvida nisso aí, já, pessoal? Nenhuma. Nenhuma, né? Ó, o tipo de fermentação ele vai depender do organismo que está realizando. Não são todos os organismos, por exemplo, não é toda bactéria que vai produzir, por exemplo, etanol. Não é todo fungo que vai produzir ácido lático, tá? Tem os organismos, como é que se diz? Específicos. Então, esse quadrinho aqui, ele mostra isso. Deixa eu pegar aqui um lápis. Vejam aqui, bem rápido aqui, porque a gente vai ver isso detalhado. Eu tenho a glicose, tá? Essa glicose, ela é quebrada e convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Uma glicose é convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá certo? Aí vejam só, esse ácido pirúvico, ele tem 2 caminhos. Se ele for para a mitocôndria, o que é que vai acontecer? Lá na mitocôndria vai ter oxigênio, aí esse ácido pirúvico ele vai entrar na respiração celular. Mas se esse ácido pirúvico não entra na mitocôndria, o que é que acontece? Ele já não está na respiração celular. Ele vai participar do processo de fermentação, que ele vai produzir energia mais rápido, porém poucas quantidades, tá certo? Aí veja, as bactérias, que são essas aqui, ó. Deixa eu ver, o nome dela tá bem clarinho aqui. Saccharomyces são bactérias que vão realizar fermentação, né, na cevada, no levedo. Na verdade, não são nem bactérias, são fungos, tá certo? Eles vão realizar aí, por exemplo, um tipo de fermentação no levedo da cerveja, no levedo não, na cevada da cerveja, na uva, entendeu? Na maçã, enfim, compostos. E aí eles vão produzir o que a gente chama de álcool etílico, certo? Então são esses tipos de fungos aqui, ó.
são os Saccharomyces, certo? Eles vão produzir, a partir da fermentação, o álcool etílico. Então, são esses fungos que são utilizados, por exemplo, na produção de vinho, na produção de cerveja e de outras bebidas alcoólicas, tá certo? Esse outro, que não é fungo aqui agora, é uma bactéria, tá? São os lactobacillus bulgaricus, certo? O que é que eles vão fazer, ó? Eles vão produzir ácido lático, tá? Então, por exemplo, a gente vai existir algumas dessas bactérias nas nossas células musculares, tá? Esses lactobacilos, eles vão existir na nossa célula muscular, por exemplo. E aí, são eles quem vão auxiliar ao corpo a produzir o ácido lático, tá certo? Que tipo de fermentação é essa? É a fermentação lática, tá? Que é quando essas bactérias, esses lactobacilos, eles vão utilizar a glicose para produzir ácido lático, tá certo? Isso também é utilizado na produção de iogurtes, produção de queijo, tá? Então, vocês sabem que para produzir queijo, o iogurte, a gente tem que, brutalmente falando, a gente tem que fazer com que o leite estrague, né? E quem vai fazer o leite estragar é justamente os lactobacilos. O sabor amargo não, azedo do leite fermentado do gênio é justamente isso. É o acúmulo de ácido lático, tá? Aí existe essa outra bactéria aqui, que é a Acetobacter acetil, que vai justamente realizar um tipo de fermentação formando ácido acético. Ácido acético, que é o vinagre, tá? Então vejam que existe... E esse ácido acético, gente, vê só que legal. A uva. Então, se eu tiver fungos do gênero Saccharomyces, eles vão produzir álcool. Aí a gente vai ter a obtenção do vinho. Se eu tiver Acetobacter, ele já não vai produzir álcool, ele vai produzir vinagre, à base da uva, né? Aí por isso que tem vinagre de maçã, vinagre de vinho, enfim. E aqui a gente tem o Clostridium, né? Que é uma bactéria que vai produzir uma toxina chamada de ácido butírico, que é justamente um tipo de toxina que é muito utilizado também aí na questão de cosméticos, de botox, né? A gente vai ver tudo isso, tá? Acabou, por hoje é só. Amanhã a gente continua, beleza? Beleza. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.